Olá, tudo bem? Aqui é novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais um vídeo desta série de 100 ou mais videoaulas gratuitas sobre banco de dados e Axis. Alguns de vocês talvez já me conheçam por estarem acompanhando essa série de videoaulas, outros por talvez já terem lido um ou mais dos livros de minha autoria ou terem acessado o site juliobatiste.com.br. Lá no site você tem muito conteúdo gratuito, são mais de 5.000 artigos, links para videoaulas e tem também uma loja virtual onde você encontra, além dos livros de minha autoria, e-books, videoaulas e cursos online, também muito material de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria para a produção de conteúdo. E se você acessar o site agora, neste momento, você vai pegar todos os meus livros com excelente desconto, uma promoção muito boa que eu fiz, exclusiva para você que está assistindo essa videoaula. E além de os livros estarem com excelente desconto, eles também vão estar todos com excelentes bônus. Por exemplo, tem um livro de Excel avançado, Excel 2010 avançado, que está pela metade do preço e ainda acompanham 2 DVDs com 60 videoaulas. O livro do SQL Server 2008 R2 está com 50% de desconto e tem muitos bônus. Então, acessem lá o site, bem em cima vai ter um menu Livros do Júlio Batiste. Lá vocês vão encontrar os livros, todos os meus livros em excelente promoção e com bônus muito úteis, que vão agregar muito valor a cada um dos livros. Nós estamos então chegando a mais uma lição dessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre banco de dados e Axis. É uma série que eu criei para mostrar, principalmente para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com Axis, como desde a teoria do banco de dados, e aí nós estamos evoluindo, avançando nessa série para aprender a teoria, como criar banco de dados, tabelas, definir relacionamentos, enfim, tudo que é relativo a banco de dados e o Axis. Então é uma série onde eu abordo desde a teoria do modelo relacional. Ela é perfeita para quem é iniciante em banco de dados e Axis. Ou seja, você nunca trabalhou com banco de dados, nunca abriu o Axis na vida, mas está precisando ter a necessidade de aprender a usar o Axis. Esta série foi feita para você. Começa lá na lição 01 e vai indo. Tá? Eu vou do básico até o avançado, incluindo nas lições finais a parte de macros e programação VBA. E sempre vou passar para vocês dicas de materiais complementares de estudo. Livros, cursos online e também material gratuito no meu site. Então, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, elogios, críticas, comentários, usem o campo comentário aqui abaixo do vídeo. E não esqueçam de indicar essas lições para a tua lista de contatos, para os teus amigos. Você pode compartilhar um link lá no Facebook, no Google+, você pode colocar uma postagem lá no Twitter, enfim, passar por e-mail o link das lições para os seus amigos, para a tua lista de contatos. Se você tiver conhecidos que você sabe que estão precisando estudar banco de dados e Axis, por gentileza, indiquem essa série de videoaulas e me ajudem a divulgar esse conteúdo. E semanalmente eu prometo para vocês que eu vou colocar aqui novas lições, uma ou duas novas lições. E podem ter certeza que essa série vai passar de 100 videoaulas. Eu acredito que vamos chegar a mais de 200 videoaulas. Tem muita coisa para abordar, para falar e conhecimento aqui para transmitir para vocês, e com as dúvidas, perguntas e sugestões de vocês, eu também aprendo muito. Essa interação é muito boa, ela nos tira da zona de conforto e faz com que eu, como autor, como produtor de conteúdo, tenha que correr atrás, tenha que ver as dúvidas, e isso gera uma aprendizagem constante. Valeu? Antes de iniciar a nossa próxima lição, eu queria indicar para vocês esse livro aqui, sobre banco de dados e Axis. Ele é simplesmente hoje o livro de Axis e banco de dados em português, perfeito para iniciantes, ou seja, para quem nunca trabalhou com banco de dados e com Axis. É o livro de Axis com este perfil em língua portuguesa mais vendido em todo o Brasil. Não tem nenhum outro livro de Axis que venda como este livro aqui, devido à sua característica. Eu escrevi ele bem didático, muito fácil de entender, com muitas ilustrações. Então, se você tiver interesse em aprofundar ainda mais seus estudos, em acelerar os seus estudos, eu recomendo esse livro aqui. E eu preparei para vocês uma promoção bem especial, bem legal, onde
Ao comprar o livro, junto com o livro você recebe um DVD com 31 horas e meia de videoaulas de Axis. A maioria dessas 100 lições que eu estou publicando aqui no YouTube já estarão gravadas nesse DVD que você vai receber junto com o livro. Então você nem vai precisar esperar as lições semanais, já poderá ter essas lições todas em um DVD para assistir no computador a hora que você quiser, quantas vezes quiser, ao comprar esse livro. Esse livro, além desse bônus que já é espetacular, ele está com uma promoção com 50% de desconto, você acessando por este endereço aqui, bit.ly/acc básico. Então, se tiver interesse no livro, acesse esse endereço, dê uma olhada, lá tem todos os detalhes. E se ainda assim tiver alguma dúvida sobre o livro, é só me mandar um e-mail. O e-mail tem lá no meu site, tem nessa página também. Lá tem meu telefone de contato, meu Skype. Então, e podem também usar o campo comentários aqui embaixo do vídeo. É um livro que eu realmente recomendo se você for iniciante em banco de dados e Axis, tá bom? Vamos então agora ver qual o assunto dessa lição e desejo a todos um bom estudo. Obrigado por estarem me acompanhando nessa série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Valeu! Ok, nessa lição nós vamos continuar o nosso estudo de subformulários, estudo esse que foi iniciado lá na lição 32, e vamos ver algumas propriedades avançadas do subformulário que permitem configurar qual é o campo que vai fazer a sincronização, da onde vai, qual o comando que vai trazer registros para serem exibidos nos subformulários, se a gente vai aplicar algum filtro e alguma ordem de classificação. Isso tudo tem propriedades que eu chamo de propriedades avançadas do subformulário, que a gente pode facilmente configurar para que o nosso subformulário funcione da maneira que a gente precisa, para solucionar nossos exemplos práticos. Então essa lição é muito importante, eu gostaria que vocês entendessem bem cada uma dessas propriedades que serão estudadas. Em caso de dúvidas sobre essas propriedades, por gentileza, usem o campo comentários que está aqui abaixo do vídeo. O campo comentários ele funciona como um bate-papo, como um chat para a gente trocar informações, para a gente resolver dúvidas, para a gente trocar dicas, para vocês deixar seus elogios, críticas, sugestões. Então, por gentileza, usem bastante o campo comentários. E não esqueçam de me ajudar na divulgação desta série de 100 ou mais videoaulas sobre banco de dados e Axis. Como é que vocês podem fazer isso? Aqui na descrição do vídeo tem o link para acesso direto a essa lição 33. Então vocês podem compartilhar esse link e também a descrição do vídeo através das redes sociais que vocês participam, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Snapchat, Google Plus e por aí vai. Ou podem repassar essa descrição com o link de acesso por e-mail para a lista de contatos de vocês, evidentemente para quem vocês saibam que tem interesse em aprender sobre banco de dados Axis, tá? Quanto mais compartilhamentos, comentários, visualizações, mais interação, mais e mais lições eu trago aqui e a gente vai desta forma aprendendo junto. Porque as dúvidas que vocês colocam, os comentários são muito importantes, que às vezes de uma dúvida, de um comentário, surge a ideia de gravar uma nova aula. Valeu? Muito bem, pessoal. Então vamos prosseguir com o nosso curso de Axis e nesse momento nós vamos falar sobre algumas propriedades do formulário. Eu vou abrir aqui um formulário em branco. Observa que as linhas de grade não estão sendo mostradas. Aliás, não é por isso não, é porque ele está no modo design. Beleza. Então aqui, ó, abri um formulário em branco, certo? E vou criar também um formulário de clientes. Não, vou criar um formulário de pedidos. Vou criar aqui usando o assistente. Mais formulários, assistente formulário, colocar todo mundo aqui, pedidos, avançar, vamos colocar do forma, pode ser do forma colunar, vamos logo concluir, pronto, tá aí. Então criamos aqui dois formulários, um eu criei formulário em branco e outro eu criei um formulário de pedidos, certo? Primeira propriedade que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, se você der um duplo clique aqui, ó, ele vai mostrar as propriedades do detalhes, dessa parte aqui, certo? Aqui observa que você tem a seção formulário, que é o todo. Então, se você quiser saber as propriedades do formulário, você clica bem aqui, ó. Ou você vem aqui e seleciona, como eu fiz, tá? Vamos para cá também, vamos botar aqui no modo estrutura, modo design, aliás, porque eu estou confundindo com outro. Aí, muito bem.
Vou clicar aqui nessas propriedades e eu queria mostrar para você aqui. Primeira propriedade que eu queria mostrar para você é essa propriedade chamada fonte de registro. Essa aqui é a principal propriedade do formulário. O que representa essa propriedade fonte do registro? É com essa propriedade, aliás, que vai definir, quando nós criamos, deixa eu criar aqui novamente um formulário, quando nós criamos aqui um formulário, né, que você escolhe, lembra, observa que você aqui escolhe uma tabela, você está dizendo se vem de uma tabela, se vem de uma consulta, né? Quando você escolhe essa origem de dados aqui, de onde vem os dados, é exatamente esta propriedade que está aqui. Veja que naquele pedido, nós escolhemos o quê? A tabela de pedidos. Olha o que está aparecendo aqui, exatamente a tabela de pedidos. E observa que você pode trocar, ó. Quando você seleciona aqui, você tem uma série de opções, ó. Todas as outras opções estão aqui. Agora o que vai acontecer? Vamos supor que você troca aqui por cliente. Olha o que vai acontecer. Vamos executar. Quando você executar aqui essa consulta, olha, não vai aparecer nada. Por quê? Porque a fonte de registro inicial, todos esses campos aqui, eles estão apontando, que daqui a pouco a gente vai ver a propriedade deles, estão apontando para o quê? Número do pedido. Ora, mas o funcionário, o formulário, ele está apontando para a tabela de cliente. E os campos não possuem, né, na sua fonte de controle, eles não possuem esse campo, número do pedido. A não ser o código do cliente, todos deram problema. Olha aí, ó, todos deram problema. E observa que aqui ele mostra, ó, 91. O que significa que ele está mostrando aqui 91? 91 é a quantidade de registro que ele tem. Registro de quê? Da tabela de pedidos. Só para recapitular, eu acho que eu falei um pouco rápido. Então, entendendo aqui, você pode, lógico, modificar, certo, a fonte do registro, a origem dos dados. Todo formulário, ele é baseado em uma consulta ou em uma tabela. Então, quando nós criamos esse formulário, ele foi baseado aqui na tabela de quê? Na tabela de pedidos. Quando eu colocar aqui, aí sim, ó, volta tudo ao normal. Ó. Agora deu certo. Por quê? Porque ele foi criado. Mas eu poderia mudar? Pode. Esse dia, vamos só para você ver aqui. Ó. Vamos configurar aqui novamente. Vamos trocar aqui. Vamos colocar na tabela, ao invés de ser na tabela de pedidos, vamos colocar em cliente. Se você pode modificar bem aqui na origem, ó, você vem aqui, ó, para este componente aqui, ó, para este componentezinho aqui, ó, certo? Você vai mudar o que? A fonte do controle. Por quê? Porque ele inicialmente foi linkado, certo? Com a tabela de pedidos, naturalmente com o número do pedido. O Axis faz isso automaticamente para a gente. Como eu mudei a origem dos dados, a fonte de onde vem os dados, eu tenho que mudar dos controles também. Então aqui, ó, por exemplo, veja que quando eu clico aqui, ó, o que ele me mostra? Ó, código do cliente, nome da empresa. Pessoal, isso aqui é de que tabela? Da tabela de quê? De cliente. Então aqui, por exemplo, ó, eu poderia colocar o nome da empresa. Aqui eu poderia colocar, ó, como fonte do controle, o endereço. Se eu executar agora, ó, esses três aqui vão dar certo. Ó, esse aqui dá porque talvez não tenha. Mas olha aí, ó, certo? Show de bola, né? Como está funcionando. Só que aqui está aparecendo o número do pedido, né? Ainda está errado ainda. Nome da... não, tá certo. Porque isso aqui é código do cliente e nome da empresa. Ok, pessoal? Então, nesse caso, eu vou voltar, deixar o que estava. Executar. Beleza. Só para você entender a primeira propriedade, que é a fonte de dados. Uma outra coisa que eu quero dizer para você. Veja que quando eu cliquei aqui nos dados, né, eu cliquei a partir de uma tabela. Mas, pessoal, eu não sou limitado a ficar a partir de uma tabela. Eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Ou tipo assim, aquilo que eu entendi de consulta, eu posso trabalhar aqui. Ó. Se eu quiser uma fonte de registro, ou seja, uma origem de dados, a partir de uma consulta SQL, eu venho bem aqui. Ó, você chamou o construtor, então, deseja criar uma consulta baseada na tabela? Ó, aí ele está perguntando se eu quero. Por quê? Eu estou chamando o construtor de consultas. Se eu não quiser, eu coloco não, ele fica por isso mesmo. Se eu quiser, ele vai agora abrir. Aqui estava na tabela purinha. Vamos lá, ele vai abrir. Ó.
Veja o que tem aqui, ó. Se eu for aqui no modo SQL, vai estar Select From Pedidos, quer ver? Olha aí, ó, Select From Pedido. Exatamente. Todos os registros de pedidos. Por quê? É isso que está, ó. Aqui você pode visualizar. Vamos voltar aqui para o modo estrutura, modo design. Olha aí, ó. E aqui, ó, eu ainda não determinei nada porque eu não fiz baseado em consulta. Eu não tenho campo nenhum. Eu vou sair daqui e ele vai perguntar se eu desejo salvar as alterações feitas e atualizar a propriedade. Eu vou colocar aqui não. E aí permaneceu a mesma origem de dados. Deu para entender? Ah, não deu. Então vamos continuar. Eu vou fazer o que agora? Eu vou fazer uma consulta. Aqui eu vou criar uma consulta. Eu vou mudar isso aqui, ó. Eu devo ter aqui alguma tabela de pedido, alguma coisa com pedido, entendeu? Ó, pedidos trimestre. Ó, pedidos trimestre. Executando. Ó, já existia essa consulta. Ó, pedidos por trimestre. Já existia essa consulta. Quando eu vim aqui no modo SQL, já tinha aqui, ó. Select, distinct role, cliente, código do cliente, tal. Até aqui, ó, between, ó. Fez a consulta SQL. Pessoal, se você não fez o curso de consultas, você não vai entender muito bem o que eu estou falando, tá? Mas isso aqui tudo a gente aprendeu no curso sobre consultas. Muito bem, pessoal. Olha isso. Aqui, ó, a minha fonte de dados está baseado em uma consulta. Então, eu estou querendo dizer para você que você pode ter a sua origem de dados baseado em uma consulta, baseado, olha aí, ó. Se bem que aqui ele já não pegou data do pedido, porque não tem, ele só pega deixa eu ver aqui, por que ele não pegou? Por que ele não pegou a data do pedido? Vamos ver por quê. Vamos pegar bem aqui, fonte de controle. Porque ele não pode, ó, porque ele só tem, ó, o código do cliente, o nome da empresa, a cidade e o país. São os campos que ele tem, certo? Se eu quisesse transformar esse data do pedido, eu poderia, por exemplo, pegar o nome, a cidade. Aí quando eu executar, ó, aí, ó, já aparece a cidade, certo? Muito legal isso aí. Por que eu fiz aqui? Porque eu coloquei este aqui em vazio. Exatamente porque você pode ver que aqui eu tenho todas as opções possíveis para eu criar uma fonte de dados vazia. Beleza, pessoal? Simples demais. Então, se você já tem uma consulta, você pode trabalhar o seu formulário baseado nele. E aí você não fica preso. De repente, você quer filtrar. Você fez uma determinada consulta, você quer filtrar os dados. Você não precisa entrar no modo de consulta. Você pode fazer aqui mesmo, utilizando aqui as propriedades do formulário. Então, de fonte de registro, espero que ficou claro para você. Certo? Que você tem duas opções. Aqui você coloca as coisas que já existem. Opa, aqui não, aqui. Aqui, ó. Você vai colocar, ó. Aqui são os objetos que já existem, as consultas e também as tabelas. Certo? Prontinha. Aqui você vai entrar no modo de consulta. Se eu quisesse, por exemplo, colocar isso aqui por cidade, vamos colocar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro. Ó, coloca aqui, ó, Rio de Janeiro. O meu filtro ia ficar maior ainda, ia ficar 3 registros, tanto eu vou executar aqui e vou salvar assim. Ó, se eu for executar esse pedido aqui, ó, só tem 3, ó, 3 registros apenas, tá? Então, muito legal isso aqui, porque você filtra. Então, para que você possa ficar bom disso, você tem que conhecer consultas, tá? Consultas do banco de dados Access. Então, a primeira propriedade, tranquilo. Vimos aqui o que? A fonte de registro e vimos também que os controles, a maioria deles, né, eles possuem uma propriedade chamada de fonte de controle. A fonte do controle seria a origem dos dados. Qual é o campo, né, que está vinculado? Aqui você pode vincular. Eu só posso ter um campo assim? Não, pessoal, eu posso ter um campo calculado, não tem nenhum problema não. Tá? Você pode vir aqui, ó, através de uma consulta SQL, você fazer um cálculo. Quer ver? Vamos fazer aqui um exemplo para você. Vou fazer assim, vou voltar isso aqui tudinho. Ver se ele consegue voltar até ele tornar isso aqui funcional. Isso, tornou, né? Certo? Eu vou criar agora aqui vou colocar aqui um campo. Vem aqui. Poderia ser um desse, mas eu vou colocar um outro, ó. Digamos que eu tenho aqui um campo qualquer, não está acoplado a nada, e eu vou acoplar aqui, ó, a fonte de controle. Não tem nada, né? Mas eu posso criar aqui um campo. É pedido, né? Tabela de pedidos. Deixa eu ver aqui. Tá aqui o frete.
valor do frete. Digamos que eu vou ver aqui, ó, como essa minha fonte de dados está baseada na tabela de pedidos, naturalmente que for passando aqui é a tabela de pedidos. Então eu vou pegar o frete, o valor de frete, cadê frete, frete? Aqui, gente, aqui tabela de pedidos. Pega aqui, ó, o valor do frete. E eu posso fazer qualquer operação que eu quiser, ó, vou multiplicar por 2. Multiplicado por... o frete, o que tem mais de valor aí, hein, gente? Quantidade, não tem nada de quantidade aí. Deixa eu ver aqui, nome do endereço, região, país. Infelizmente não tem, mas aí eu posso fazer, vou multiplicar por 3. Por 3, pronto, ok. Vamos executar? Opa, vamos voltar? Por que não deu certo, gente? Não sei, vamos ver por quê. Fonte do controle. Deveria ter dado certo. Espera lá. Aqui. Igual pedidos. Descobri porque que deu errado, pessoal. Eu apaguei e vou fazer de novo. Descobri porque eu peguei aqui baseado na tabela. Eu deveria ter pegado através aqui desse pedido aqui, ó. Poderíamos pegar aqui o campo, ó, bem aqui, ó. Frete e multiplicar por 3. Era assim que eu deveria ter feito, tá? Então pegar a tabela de pedidos, porque nós estamos trabalhando no formulário de pedidos. Eu fui pegar na tabela e aí ele não fez o vínculo. Ok. Agora vamos executar. E olha aí, ó. O frete é 30, deixa eu calcular aqui. Ó, 32,38 vezes 3, olha aí, ó, 97,14. Show de bola, né? Eu fiz isso com frete, pessoal. Você podia fazer com qualquer campo. Qualquer campo e qualquer expressão que você quiser, tá? Então não se limite a fazer isso não. Então, vou pegar aqui mais um campo. Vamos ver se o que eu posso fazer aqui. Tabela de pedidos não tem muita coisa para se calcular. Vamos pegar, por exemplo, a data de envio, a data do pedido. Cadê? Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, a data da entrega menos a data do pedido. Vamos dar um OK. Olha aí, ó, 28. 42, né? Beleza demais, né? Olha aí, ó, 28, 14, certo? Então, você tem aqui, ó, os valores vai aumentando, ó. Se você pegar a data de entrega menos a data do pedido, mas você vai ter aqui a quantidade de dias. E aí, claro, né, se você quiser, você pode modificar aqui o valor para você saber do que se trata aqui, ó. Quantidade de dias. Então, são campos que você está criando. Eu posso fazer isso lá na minha tabela, na minha consulta? Eu posso fazer. Mas se eu não quiser fazer na tabela, eu posso fazer aqui no próprio formulário, certo? Baseado em que? Eu pego o controle, na fonte de controle, baseado na tabela que eu estou trabalhando. Sempre você tem que entender, você está trabalhando com essa tabela. Eu estou trabalhando com a tabela de pedidos. Então, a fonte de dados aqui é a tabela de pedidos. Então, quando na proporção que ele for fazendo para cada um, ele vai calculando e me dando aqui os respectivos resultados. Beleza? Acho que isso aí foi uma boa dica. Fica aqui para você. Então, com isso, né, você pode fazer um monte de coisa aqui no Axis. Um abraço e até a próxima. Então, continuando aqui o estudo das nossas propriedades do formulário, eu tenho uma outra propriedade show de bola. Você está vendo aqui, ó? Eu estou acessando aqui, ó. Aqui está escrito o quê? França, ó, Alemanha, Brasil, Suíça, Venezuela, certo? Então tem 707 registros, ok? Se você vier aqui em dados, você tem aqui a opção. Já vimos aqui a fonte de registro, né? Fonte do registro. Agora nós vamos ver a propriedade filtro. O que essa propriedade filtro faz? Digamos que você queira que seja exibido somente os países, somente os pedidos cujo país seja Brasil. Então, ó, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó, país de destino, é o nome do campo, ó, país de destino, igual, aí você coloca aqui o valor, ó, Brasil. Aqui você vai colocar, ó, filtrar ou carregar, você vai colocar assim, executa, e olha isso, Brasil. Eu vou passar todo mundo, ó, mas ele vai colocar Brasil. E ele encontrou somente
72. O que, que você pode ter observado mais aqui? Opa, aqui está escrito, ó, filtrado. Opa, aqui está escrito alternar filtro. Observa que está marcado. E aqui, ó, filtrado. Quer dizer que esses dados aqui, eles foram feitos baseado no filtro. Show de bola. Gente, se você começar a mexer no Access, você vai ver que ele tem muitos recursos interessantes que você pode trabalhar. Então, eu tenho aqui, ó, país, destino igual a Brasil. Quer dizer, já filtrei por país destino. Esse filtro aqui, que eu vou tirar daqui, ó, você também poderia ter feito de outro jeito. Simplesmente assim, ó, coloca o campo onde você quer. No caso aqui é o país destino, né? Coloca o cursor aqui. Você vem aqui na opção filtrar. Ó, desmarca todo mundo. No caso eu quero Brasil, né? Clico aqui em Brasil, pronto. Já filtrou, tá calculando. Tá aí, ó, deu 72 registros. Não foi a mesma coisa? Mesmíssima coisa. Tirei o filtro, né, coloquei o filtro. Então, mesmíssima coisa, né, você ter feito este filtro. Então, quando você vem aqui, formato, é aqui, dados. Ó, olha como ele colocou aqui, ó. Eu filtrei, né? Tá filtrado lá, ó. País destino, ó, ele colocou, ó, país destino, pedidos, país de destino igual a Brasil. Também deu certo do mesmo jeito. Ok? Então aqui você pode filtrar à vontade, certo? Utilizando as ferramentas que você mesmo, se você que já sabe mexer no Excel, você pode usar esse filtro aqui para filtrar qualquer coisa. Ó. Não tem só esse filtro aqui no Brasil. Você pode filtrar, trabalhar com qualquer seleção. Você pode também fazer a seleção, ó, igual a essa data. Por exemplo, aqui, ó, colocar bem aqui, pronto, pedido. Fazer aqui uma seleção, ó, igual a essa data, diferente dessa, menor ou igual a essa, maior ou igual a essa data, entre, ó, você pode colocar o valor máximo, por exemplo, vamos colocar entre 2.248, que é o menor, e o máximo 10.300, pronto. Ó, já filtrou, deu 47 registros, tanto que se você vier no último, ó, 10.300, certo? Então aqui você pode trabalhar. Aí quando você vem para o modo estrutura, aí olha só, ele já colocou aqui, ó. Isso aqui é bom para você já perceber os códigos. Olha o que ele fez aqui, ó. Pedidos igual ao número do pedido, between, e colocou os valores. Pessoal, você que fez o curso de consultas, você sabe que between significa entre. Essa propriedade filtro, ela é uma expressão que consiste na cláusula where, né, do SQL. Quando nós estávamos falando, quando a gente faz a consulta SQL, nós não colocamos select from tabela where. Where é a condição. Então, é a mesma coisa aqui, é como se fosse um where, só que não tem where. Lá está escrito select from e esse filtro aqui é como se fosse a cláusula where, só que não vai ter a cláusula where, tá? Muito bem. Você também, pessoal, se você quiser, você pode filtrar isso utilizando código VBA, né? Eu não vou fazer isso aqui agora, mas você poderia também utilizar código VBA. Vamos ver o VBA como é que ele está? Cadê o VBA? Onde que eu olho o VBA? Bem aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fechar aqui. Eu vou tirar aqui o filtro, tá? Vou tirar aqui aquele filtro. Onde que está o filtro? Bem aqui. Vou tirar esse filtro aqui. E vou agora entrar no evento. Vou criar aqui no formulário, no evento, onload. O load é na hora que ele entrar, certo? Vamos aqui para o código VBA. Vou pegar aqui o form, no código onload. E aí nós vamos colocar assim, ó, me filter. Aí aqui nós vamos colocar o nome do campo, ó, país. De destino igual Brasil. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aquele mesmo filtro. Aí aqui eu vou colocar me, ponto. Isso aqui é um pouco mais avançado, né? Isso aqui já é programação mesmo. True.
Ó, pessoal, estou dizendo assim, ó, filtra. Quando o formulário for carregado, esse load aqui é carregar. Quando o formulário for carregar, você vai colocar o seguinte, ó, vai filtrar o país destino como sendo o Brasil. Pronto, como a gente já fez Brasil, vamos fazer Brasil não, vamos fazer França. Certo? Vou salvar aqui. Vamos fechar lá e vamos executar. Olha aí, ó, parece só França. Filtrado. Veja que nós fizemos isso através do código que, pessoal? Do código VBA. Certo? Vamos aqui no modo design. Vamos ver se a palavra filter. Observa que aqui em todos. Cadê o filter? Tá aqui, ó. País de destino igual a França. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Só que aqui, ao carregar, ele tá utilizando que o procedimento. Certo? Então você pode trabalhar também essa propriedade filtro para você poder filtrar os dados que você quer. Se você souber programar, você faz pelo código VBA. Você pode filtrar utilizando o where aqui na origem de dados mesmo, na propriedade aqui fonte de registro. Você pode usar uma tabela, uma consulta SQL, se você souber. Se você não souber programar, você pode fazer mesmo utilizando um filtro. Né? Você vai testando e vai aprendendo. Então aqui no caso, ó, nós já fizemos de outro jeito, ó, país de destino igual a França, ó, coloquei aspas simples, poderia colocar aspas dupla, também dá no mesmo. Ok? Então vimos aqui a propriedade filter. Vou excluir daqui, vou também no evento e vou excluir também. Se eu for aqui agora no código VBA, eu vou excluir também. Não tem mais isso aqui. Certo? E vamos agora atualizar aqui. Aqui ainda está filtrado. Não, aqui já apareceu todo mundo. Ok? Então, estudamos a propriedade filtro. E, naturalmente, que não tem como eu ensinar para você tudo isso aqui. É muita coisa. A maioria delas você pode aprender sozinho. Mas tem que tentar, pessoal. Tem que estudar sozinho. Não existe nenhum curso vai ensinar tudo para você. A gente direciona, a gente mostra as coisas mais difíceis, mas a gente direciona, mas é você que tem que estudar mesmo. Não fica esperando por ninguém não, é você que tem que estudar, beleza? Próxima aula a gente continua. Muito bem, prosseguindo então, nós vamos agora ver mais uma propriedade que também trata de filtro, digamos assim. Eu tenho aqui uma propriedade chamada de... Ó, nós já vimos esta propriedade. Essa propriedade aqui, ó, tipo de conjunto de registro, nós temos o DynaSet e o DynaSet que está em constante. É melhor deixar isso aqui, nem mexe nisso aqui, que é um conjunto interno do próprio VBA. Extrair padrões? Sim. Filtro, nós já vimos. Filtrar ao carregar. O que é filtrar ao carregar? Quando você marca um filtro, você tem que colocar aqui sim, senão ele não vai filtrar na hora que ele carregar. Tá? Então, essa propriedade de filtrar ou carregar, ela trabalha em conjunto com o filtro. E aqui nós temos classificar por. Ora, classificar por significa tão somente, olha só, se eu classificar por país de destino, só para você entender primeiro, vamos executar aqui. Ó. Tá vendo aqui o código? Vamos fazer o seguinte também, né? Eu vou criar um outro, tem umas coisas assim, eu vou criar aqui um outro formulário. Por que eu vou criar um outro formulário? Porque eu vou criar um outro formulário no estilo folha de dados. Pronto, tá aqui. Pedidos 2, já criei já, no estilo folha de dados. Que esse formulário vai ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Vamos colocar ele no modo aqui de... Tá aqui. Muito bem. Vamos para cá, tá aí. Vamos classificar por. Quando eu executar aqui, ó, você observa que ele está sendo classificado por número do pedido. Se eu desmarcar aqui e eu colocar aqui, por exemplo, eu quero que ele classifique por país de destino. Agora sim eu vou executar. Ordenar ao carregar, observa que sim, né? Executo. Ó, não mais. Ele não mais está sendo mostrado aqui, ó, nesta ordem. Agora, o que está sendo a ordenação dele, ó, observa aqui, ó, Alemanha. Eita, tem muita Alemanha, hein? Ó, A, B, C, tá? Então, aí você pode classificar por mais de um critério. Por exemplo, você poderia colocar também cidade
de destino. Tudo que você quer classificar, pessoal, você coloca entre, aí você atualiza, você coloca aqui entre, ó, classifiquei aqui, cadê? Cidade de destino. Primeiro eu classifiquei por país e depois por cidade, certo? Muito bem. Então, para isso que serve a classificação. Naturalmente, né, que você também poderia ter feito isso aqui, ó, certo? Aqui nós temos a forma de classificar, ó, de A a Z, enfim. Você marca aqui a opção, você marcaria, por exemplo, aqui, ó, e manda ordenar, e aí ele ia ordenar por este campo aqui. Qual é a diferença de classificar para filtrar? Classificar, você vai só ordenar, mas todos os registros vão estar lá. Quando você filtra, né, significa que você vai extrair, você vai mostrar somente aqueles registros, certo? Aqueles registros que obedecem àquela condição. Então, os outros não são exibidos. Então, essa é a diferença entre filtrar e classificar. Excluir aqui esse formulário e voltemos aqui com esse. Uma outra propriedade que nós temos, propriedade legenda, pessoal. Ó. Você veja aqui, ó, legenda é o mesmo nome que está aqui. Ó. Eu posso trocar, é o nome que vai aparecer. Por exemplo, estudo de propriedades de formulários. Quando eu executar, olha aí, ó, estudo de propriedades do formulário. É o nome que vai aparecer aqui, ó, certo? É a legenda, é o título daquele formulário. Eu, sinceramente, pensei que isso aqui também fosse alterado, mas não. Isso aqui eu tenho que alterar manualmente, certo? Então, aqui você trabalha com a legenda do formulário. Tudo aqui, ó, tem sua legenda, ó. Número do pedido, tá aqui, ó. Você tem a legenda. Todos os componentes, né? Pelo menos a maioria deles tem as suas legendas. Então vamos continuar aqui estudando as propriedades aqui dos formulários. Existem algumas propriedades aqui que elas não vão funcionar direito, você não vai conseguir visualizar trabalhando no sistema de abas, como nós estamos trabalhando aqui. Ela só vai ser visualizada melhor se nós voltarmos para a janela sobrepostas. Aqui nós temos o seguinte, ó, modo padrão, nós temos aqui um formulário simples, ou eu posso ter um formulário contínuo. Por exemplo, eu vou executar aqui, ó, o formulário contínuo aqui, ó, observa aqui, ó, número do pedido, ó, vai passando, ó, uma lista de formulários, certo? Esse é o formulário contínuo, certo? Ou um formulário simples, que é o modelo padrão que a gente usa, ó, só um formulário por tela. Tá? Tem mais aqui o que? Aqui, ó, permitir modo de formulário. Você só vai, se eu tentar modificar essa propriedade aqui, eu não vou poder trabalhar com ela. Por quê? Porque eu preciso de um modo de formulário ou eu preciso de um formulário de folha de dados. Se eu coloco aqui, ó, folha de dados, quando eu vier aqui, ó, veja que aparece aqui para mim, ó, executo, olha aí, ó, modo folha de dados. Se eu desmarcar, deixa eu voltar aqui para o modo de estrutura. Se eu desmarcar aqui essa opção, não aparece mais folha de dados. Se eu marcar, aparece folha de dados. Agora, olha só. Quando eu coloco aqui, ó, no modo de exibição, aparece dessa forma, certo? Mas eu posso desabilitar isso. Como? Eu tiro daqui, ó. Permitir modo de formulário, se eu colocar não, agora eu posso, porque quando eu clicar aqui, ó, ele vai aparecer em modo de folha de dados, certo? E aí, ó, o modo de formulário ficou desabilitado. Isso aí, se você precisar dessa funcionalidade, vamos colocar aqui não. Permitir o modo tabela dinâmica, permitir o modo gráfico da NET7. Permitir modo layout, você pode marcar assim como não. Né? O que é o modo layout, pessoal? É aquele modo, né, que a gente trabalha aqui, ó, né? No caso aqui eu tenho dois modos, inclusive eu vou deixar assim que é melhor. Imagem lado a lado, alinhamento da imagem, isso é quando você tem imagem tipo incorporada. Aqui, ó, largura, autocentralizar, autorredimensionar. Ó, algumas propriedades, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse formulário, eu vou fechar aqui, ó, vou salvar ele, eu não sei se ele está salvo, formulário 2. Vamos vir bem aqui,
Vamos modificar. Aliás, eu vou logo fazer aqui a propriedade, senão para você observar como não tem, você não vai conseguir enxergar. Aqui, ó, botões. Deixa eu só ver aqui onde que eu quero mostrar. Ó, autorredimensional. Se eu colocar não, isso aqui não afeta em nada, não mudou nada pra gente, certo? Agora, vamos colocar autorredimensionar. Vou colocar assim. Ó, se eu vier para cá, ó, o que mudou? Mudou nada, né? A gente com esse modo aqui, a gente não consegue visualizar mesmo. Então eu vou vir aqui, opções, e vou colocar banco de dados atual, janelas sobrepostas. Ok, fechar, ele vai pedir para eu fechar o banco e abrir de novo. Então eu vou fechar o banco e abrir de novo. Muito bem, agora vamos abrir o pedidos 2. Olha aí, ó, pessoal. Ah, agora fez todo sentido, ó. Maximizo e aqui, ó, certo? Eu tenho o meu formulário dessa forma aqui, porque agora eu não estou mais trabalhando com abas. Deixa eu logo habilitar isso aqui. Não estou mais trabalhando com abas, certo? Muito bem. Agora vamos voltar lá para o modo de exibição. E eu tenho aqui aquela propriedade que eu marquei agorinha. Qual é a autocentralizar? Não. Ó, isso aqui no caso eu vou colocar assim. Ó, ele ficou, tá vendo? Se eu colocar aqui autocentralizar assim, se bem que não fez diferença nenhuma, né? Eu imaginei que ele fosse centralizar, mas não fez. Aqui, autorredimensionar, deixa eu ver aqui. Então aqui, ó, essa propriedade aqui, por exemplo, ó, estilo da borda. Se você tiver no outro módulo, você não vai conseguir visualizar. Ó. O estilo da borda é esta propriedade aqui. Se eu colocar aqui, ó, nenhum, olha o que acontece, não tem nenhuma borda, certo? E você nem consegue mover o formulário, ó. Então ele está sem borda. Você só consegue visualizar isso nesse módulo. No outro módulo lá fica mais difícil de você ver. Vamos voltar aqui. Temos ainda, ó, ajustável, que é isso aqui. Temos ainda, opa, não é que não, estilo da borda, dialog, que ela fica mais fina, ó. Tá vendo? Ela fica mais fina e sem os botões de maximizar e minimizar. Temos ainda o outro que é o ajustável, que é o padrão, certo? Temos ainda aqui seletores de registro. Vamos executar. Ó, aquela linha que ficava aqui, ó, ela desapareceu. Seletores de registro. Ó, tá vendo? Ó, essa linha aqui, ó, quando eu tiro essa opção aqui de seletor de registro, ela desaparece, ó. Temos ainda botões de navegação. Quando eu coloco não, olha aí, ó. Você vê que dá para você trabalhar o seu formulário mais bonito dessa forma. Se você tirar aqui as bordas, por exemplo, e colocar nenhum, ó, seu formulário fica bem mais legal, ó. Certo? Só que você não consegue se movimentar com ele. Continuando aqui mais, legenda na navegação, é aquela legenda que tinha. Linhas divisória, não. Barra de rolagem, aqui está escrito ambas, né? Mas de repente você pode não ter a barra de rolagem. Se você quiser, você não tem nenhuma. No caso aqui não há necessidade porque o formulário já é pequeno e aí não há necessidade de barra de rolagem. Mas, por exemplo, deixa eu ver se é exatamente isso que eu estou... Aqui ele não vai nem pegar. Deixa eu ver aqui. Não houve necessidade. Caixa de controle. Ó, botão fechar. Ó, desaparece. Aliás, quando eu tirei aqui a borda, então ele já... Ó, botão fechar, ó. Já desabilitou. Porque eu coloquei... Cadê o botão fechar? Como não? Botão maximizar. E vamos de... Ó, nenhum. Olha aí. Certo? O que mais aqui que a gente... Movível. Sim, não. Colocar não agora. Ó, você não consegue mais mover, ó. Certo? Porque ele não é mais movível. Ficou fixo. O que mais aqui? Tamanho do formulário automático. Você pode colocar outro modelo. Barra divisória. Pessoal, tem um monte de... filtrar ou carregar. Tem um monte de opções aqui.
Só para nós vermos aqui, vamos salvar isso aqui, vamos voltar para o módulo de abas, no caso guias, né? Ele vai pedir para eu fechar, eu vou fechar e vou abrir de novo. Ó, você observa que para cá não faz diferença nenhuma, não faz nenhum efeito, né, aquelas propriedades, porque ele já trabalha com as guias, certo? Muito bem, aqui nós temos a questão de dados, né, nós já vimos isso aqui, ó, permitir edições. O que significa permitir edição? Quer dizer que eu posso alterar? Vou colocar não. Ó, estou aqui, ó, vou tentar alterar. Deixa eu ver se ele vai... Deixa eu botar aqui de volta. Eu preciso de volta a... Ó, não é possível salvar este registro agora. Certo? Por quê? Porque tá como não. Não pode editar. Eu vou voltar aqui só com aquela barrinha de movimentação, que eu preciso dela. Barra de navegação, tá aqui. Essa aqui que eu preciso. Essa aqui, eu preciso dela. Certo, muito bem. Vamos voltar aqui, ó. Ó, permitir edições, vamos colocar não de novo. Eu vou modificar aqui esse valor e vou passar para o próximo. Vou voltar para cá. Se bem que ele alterou, né, essa coisa. Como é que ele disse que não? Ele disse que a gente não pode editar. Bem, na verdade, eu fui que li errado. Aqui está escrito permitir adições. O permitir edições é esse aqui, ó. Adições significa inserir novo registro. Então, se eu tentar inserir novo registro, ó, eu nem consigo. Está até desabilitado aqui, ó. Tá? Então, aquela opção, ela se refere a adições. Permitir edições, esse aqui sim, ó. Agora eu não vou mais poder editar, ó. Ó. Estou tentando modificar o registro e não consigo, tá? Por quê? Porque ele não me permite edições e nem adições. E aqui tem, ó, permitir exclusões, aí você pode colocar como não. Aí você não deixa ele excluir. Então, aqui, ó, você não pode, ó. Observa que o excluir, o novo também, né? Tá tudo desmarcado por causa dessas opções, ok? Permitir filtro? Não também, ó. Já desmarquei a opção de filtro, ó. São opções que você tem com os dados, certo? Vamos colocar aqui todo mundo como sim. E agora você consegue fazer todas as operações. Temos aqui os eventos, tem aqui outras propriedades, pop-up, janela triste, ciclo. Então é isso. Então vimos aí uma grande quantidade de propriedades, né? E na próxima aula a gente continua falando mais coisas sobre formulários. Muito bem, espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula, de mais essa lição sobre banco de dados e Access. Conforme eu comentei com vocês lá no início, preparei uma oferta especial sobre esse livro aqui, que é de minha autoria. Aprenda com Júlio Batiste, Banco de Dados e Access 2010. Treinamento básico com exemplos práticos passo a passo. Esse livro tem toda essa parte que vocês estão vendo, desde a teoria sobre o modelo relacional de dados, até a criação de banco de dados, tabelas, relacionamentos, consultas, formulários, relatórios e até uma introdução a macros e VBA. É um livro com 564 páginas, é de minha autoria e publicado pela editora Instituto Alfa. É um livro perfeito para quem é iniciante, para quem nunca trabalhou com banco de dados, para quem nunca trabalhou com Access e não sabe por onde começar. No livro eu vou conduzindo você passo a passo a criar tabelas, criar banco de dados, criar os campos de cada tabela, configurar as propriedades de cada campo, depois inserir dados nas tabelas, importar dados, criar consultas, definir critérios, depois nós vamos para a parte de formulários, depois relatórios e encerramos com uma introdução a macros e VBA. Nesse endereço que eu coloco aqui em cima e também em parte de baixo da tela, eu preparei uma promoção bem especial para vocês na compra desse livro. O preço normal que vocês pagam nas livrarias e em outros sites é R$ 149. Eu preparei
com exclusividade para quem acessa por esse endereço aqui, uma promoção por R$ 79,00 mais o frete. O frete você calcula na hora, você informa o teu CEP, o sistema vai te informar as opções de envio e o custo de cada opção e o prazo de cada opção. Além desse preço, com quase 50% de desconto, você vai receber, fazendo a compra através deste endereço aqui, um DVD com mais de 32 horas de videoaulas sobre Axis. São videoaulas bem completas, bem passo a passo, e muitas das videoaulas dessa série de 100 videoaulas, a maioria delas, vão estar dentro deste DVD que você vai receber ao comprar esse livro aqui. É um livro perfeito, repito, para quem é iniciante no Axis, e tenho certeza que você vai gostar muito e vai poder te ajudar muito. Além disso, esse pacote de bônus aqui, videoaulas de Axis básico e prático, videoaula só sobre consultas, uma videoaula, a parte intermediária de consultas e formulários e relatórios, uma só sobre formulários e macros e uma com a parte avançada mais a introdução à programação VBA. São 32 horas e meia de videoaulas que pode ter certeza que vão ajudar muito no teu aprendizado. Embora elas sejam baseadas no Axis 2007, elas se aplicam 100% ao Axis 2010 e ao Axis 2013, tranquilamente, sem nenhuma modificação. Além dessas 32 horas e meia de videoaula, você recebe também um pacote com 3.167 e-books de brindes, gravados também no DVD, e mais um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis do Excel. Só o conteúdo do DVD de brinde vale bem mais do que você vai pagar pelo livro. Então, criei essa oferta especial para você que me acompanha através dessas videoaulas aqui no canal no YouTube e também através do Facebook. Acessando através desse link aqui, você tem então essa opção de comprar com esse ótimo desconto e ainda ganhar esse DVD com todos esses brindes aqui. Fica aqui a minha oferta para você. Se você estiver interessado, é só clicar nesse endereço e fazer a compra do livro. Valeu? Obrigado por terem me acompanhado até aqui. A seguir eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês do trabalho do colega Manuel Jailton, que é também criador junto comigo dessa série de videoaulas. Caso vocês tenham interesse em algum dos cursos dele, na sequência aqui eu vou apresentar um pouco mais, ok? Valeu! Conforme eu falei para vocês lá no início da videoaula, essa série de videoaulas foi criada, algumas eu criei diretamente, outras o colega Manuel Jailton, com quem eu tenho uma parceria há mais de 10 anos, eu revendo o conteúdo dele no meu site e forneço conteúdo meu escrito, formato de e-book, de livros, para ele criar videoaulas com base no conteúdo de minha autoria. Essa série de 100 videoaulas sobre Axis e banco de dados, algumas foram criadas pelo colega Manuel Jailton e outras eu criei e outras nós em conjunto criamos. Então aqui eu apresento mais alguns trabalhos do colega Manuel Jailton. Caso vocês tenham interesse, fica a dica e fica os links para mais informações. Essas formações mais novas que eu estou colocando nesse slide são formações que ele criou baseado num método de ensino que ele mesmo criou, chamado de método Ágora, que é um método que se propõe a ensinar você 10 vezes mais rápido, garante que você aprende 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Vale a pena conhecer, é um trabalho que eu recomendo. Aqui temos uma formação completa em PHP, onde mesmo quem não sabe nada de programação, começa desde o básico, desde a lógica de programação e vai evoluindo até a criação de sistemas completos, incluindo uma loja virtual completa e funcional. Inclusive a parte de pagamentos, integração com PagSeguro e assim por diante. É uma formação completa com mais de 200 horas de videoaulas. Aqui nesse endereço vocês encontram todas as informações sobre a formação PHP. Tem uma formação em Java, que é a mesma proposta da formação PHP, só que ao invés de PHP, obviamente, usando a linguagem Java. Também é baseada no método Ágora, desenvolvido pelo colega Jailton, que se propõe onde você aprenda de 5 a 10 vezes mais rápido do que com os métodos tradicionais. Também pode ser feita por quem é completamente iniciante em programação. São 203 horas de videoaulas e fica aqui o endereço para mais informações. E por fim, se você é daqueles que
vem brigando há anos com a matemática, ou tem um filho, um conhecido, um sobrinho, alguém que está com dificuldades de matemática e precisa aprender e aprender de maneira rápida e consistente, fica aqui a indicação da formação completa em matemática, também baseada no método Ágora, e aqui o endereço para todas as informações sobre essa formação. Ao longo dos últimos 10 anos, aí nós já temos mais de 15 mil alunos formados em diferentes cursos de Delphi, de PHP, de Java, de Access, de Excel, de MySQL, de modelagem de dados e assim por diante. Tem um trabalho muito extenso e muito interessante do colega Manuel Jailton. Então, se você se interessa por algum desses assuntos, PHP ou Java ou matemática, fica aqui as dicas do trabalho do nosso colega Manuel Jailton. Valeu! Já conversei demais, já me estendi demais. Até a próxima lição.